Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 24 de março de 2025, nós vamos para a 23ª parte da série do livro aqui, Jogo dos Deuses, do Cal Take-Rib. Livro super importante, falando sobre toda a revolução tecnológica, cultural, social e espiritual que a gente está vivendo aí nos últimos dias. Então, não perca. Se você não começou a assistir do começo, volta lá, acompanha, pega desde o primeiro da primeira parte, vamos dizer assim, né? E aproveita, já se inscreva no canal, clica no sininho, faz todas essas coisas aí. Eu esqueço de falar, mas é importante, né? E que mais? Antes da gente começar, vou lembrar vocês dos meus quadrinhos, pessoal, né? Olha só, tenho essa coleção aqui, esse combo de 8 histórias, tá? 8 roteiros de cinema que eu escrevi e adaptei para quadrinhos com a ajuda de grandes artistas. Então, nós temos esses dois aqui, que são os últimos que eu lancei, que são para toda a família, né, para todas as idades, que é o Prédio e o Lambo, tá? Ambos com trilha sonora no Spotify. Então, material incrível para você adulto ler, se divertir, mas também para você dar de presente para as crianças da sua família, seus filhos, sobrinhos, né? Material realmente de primeiríssima qualidade, tá? Vou mostrar aqui as contracapas. Então esse aqui é para você ter um tempo de qualidade com os teus filhos, né? Com os teus sobrinhos, teus netos. Não perca, realmente material sempre com uma mensagem incrível, né? Transformadora. Temos aqui agora os adultos, né? Começando pela trilogia do Aurora, Caos e Ômega, onde eu falo sobre toda a questão de que a gente está vivendo hoje em dia, né? Transhumanismo, tecnocracia cibernética, sociedades secretas, nova ordem mundial, com escatologia, tá? Esse material é de primeira. Se você quiser entender isso de forma fácil, sintetizada, com emoção, com, né, uma trama incrível de espionagem, de aventura, não perca, esse material é sensacional. Temos Um Outro Dia, que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com ele, que aborda todas as armadilhas que tentam pegar os jovens quando eles entram, né, na maioridade, quando entram na faculdade, questão de dependência química, droga, abuso sexual, doutrinação política, tá? É uma história realmente incrível, com uma surpresa, um viés sobrenatural também muito legal, não perca. Temos o Knock Me Out, que é, peraí, que é uma história que se passa no mundo das artes marciais. Então, se você gosta de arte marcial, você vai se amarrar. Uma homenagem aos filmes dos anos 80 como Rock e Karate Kid, que também tinham o lado de romance, né? Usavam as artes marciais, né? No caso lá o boxe ou o karatê, enfim, para também falar da questão íntima, pessoal, né? Do personagem ali, relacionamento. Então, para quem as mulheres gostam de dorama, gostam de romance, também vão gostar. Tem trilha sonora no Spotify também, é uma história incrível, pessoal, vale a pena demais. E o último, o Comunhão, que é um suspense com terror psicológico eletrizante aí para quem gosta de adrenalina, fortes emoções. Então, sobre como encarar a morte face a face e sobreviver, né, sem perder a esperança, sem perder a fé, com, vamos dizer, uma redenção. Então, um material sensacional também. E é isso, pessoal. Então temos esse combo aqui de 8 quadrinhos, né, feitos com muito esmero, né, modéstia à parte, que você pode adquirir diretamente comigo, tá? Não é Amazon, não é Mercado Livre, não, é pelo meu site felipefolgose.com. Eu deixo o link aqui embaixo na caixa de descrição. Também deixo do meu Instagram, se você quiser pedir por lá, é só mandar um direct. Eu envio para todos os estados do Brasil, para fora do país também, com uma dedicatória, né? É só mandar lá, olha, pede, não, se você quiser um autógrafo para alguém, escreve lá e eu envio com o maior carinho, tá? Que mais? Aqui embaixo na caixa de descrição a gente tem o link do Odyssey, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribestar, que é para quem quiser se tornar apoiador do canal. Se você gosta do canal e quiser apoiar, é pelo Subscribestar, e eu agradeço todo mundo que apoia o canal. Então vamos retomar aqui, pessoal, da onde a gente parou. É... Então, aqui ele já está falando aqui na questão, né, a respeito da diferença do cristianismo e de outras religiões, né, e desse processo que a gente está vivendo aí, né, desse ecumenismo para criar a religião, né, final, que vai ser a religião do anticristo, né? Da mesma forma que vai ter um sistema político global, vai ter uma economia globalizada também, né, uma moeda globalizada, vai ter também uma falsa religião globalizada, né? Então
Vamos retomar, ele fala aqui, ó, o cristianismo na sua essência é incapaz de, vamos dizer, subjugar, né, a salvação, de submeter a salvação para um sistema humano, um sistema baseado em trabalho humano, né, no sentido de você não compra a salvação, né, como o Islã, né, ou também como qualquer outro sistema holístico, né, aonde o homem se salva, né, se justifica através daquilo que ele faz, né? Diferente, o cristianismo é único nessa questão, que a nossa salvação é pela fé, né, no trabalho, no sacrifício feito por Jesus na cruz do Calvário, é pela graça, né? A única coisa que a gente faz, a gente participa é o que? Confessando isso, né? E até mesmo a fé quem dá é Ele, né? Deus nos dá a fé para que a gente creia, né? A fé é um dom também, um dom de Deus, né? Então assim, esse fato, né, de que essa fé, né, existe na graça é antitética, é diferente a essa religião do oneness, né, da unidade, né, desse ecumenismo, né? Então, ele, além disso, ele se opõe, né, essa fé bíblica, ela se opõe a porque isso é considerado mentira, engano, né? Então é completamente irreconciliável com esse, aqui ele usa em inglês, né, o onismo, né, essa unidade, né, essa junção, né, ecumênica, né? Então aquilo que é separado, que é santo, né, que a Bíblia sempre coloca, né, da questão da santidade que nós passamos a ser santos, ele fala assim, isso nunca pode ser absorvido nessa questão desse todo, né, dessa junção, desse ecumênica, né, porque aí deixa de ser santo, deixa de estar separado também, né. Então, após a ressurreição de Jesus, né, a fé no Redentor, ela, vamos dizer, impactou a partir de Jerusalém, se espalhando para a Judéia, Samaria e, né, como a gente lê na Bíblia, até os confins da terra, né. Isso é uma progressão geográfica, histórica ao longo dos séculos aí que realmente foi, né, varrendo o mundo, né, graças a Deus. Então, diferentemente do judaísmo do qual o cristianismo nasceu, né, o cristianismo ele não está preso a uma identidade nacional, né? Então, ele não está preso a uma... Inclusive, né, os judeus eles não têm essa preocupação de pregar o judaísmo, né? Ao contrário, eles não querem que as pessoas se convertam ao judaísmo na maior parte, né? E é completamente diferente do cristianismo, né? Então, os primeiros cristãos, eles eram judeus, né? Toda a igreja, os apóstolos, os seguidores de Jesus, eles eram judeus. Até porque Jesus falou, eu vim, né, para as ovelhas perdidas de Israel, né? Mas, logo após os judeus, você teve o quê? Gregos, romanos, né? Samaritanos. Na verdade, não teve limite, né? A palavra começou a se espalhar. Etíopes, né? Imagina um epicentro, né? Você joga uma pedra num lago, numa piscina, começa a fazer círculos, né? Que vão se expandindo, assim, e né, o cristianismo foi exatamente dessa forma, né? Então, você não tinha nenhuma barreira para a fé cristã baseada em, vamos dizer, em ancestralidade, né? Como no caso do judeu, não tinha nenhuma questão étnica, né? Não tinha nenhuma questão de língua ou questão nacional, né? É exatamente para todas as línguas, todas as nações, todos os povos. E isso é representado em Atos 2 ali, né? Quando o Espírito Santo, no dia de Pentecoste, né? Que Jesus falou, eu vos enviarei o Consolador, o Paracletos, né? Enfim, então ali tinham pessoas de várias línguas, várias nações, né? Eram judeus de várias nações, mas de línguas diferentes. E começaram todos né, a falar ali línguas espirituais e se entender, né? Então, basicamente, era um retorno ali ao efeito na Torre de Babel que Deus, né, vamos dizer, dispersou as línguas, né? Criou confusão entre as línguas, né? Ali você tem um retorno a esse entendimento, mas o que? Já enuncia, antecipa o milênio, onde Jesus vai reinar aqui e onde, né, vai ter uma harmonia, né? Mas aí não o homem como na Torre de Babel querendo, né, fazer guerra contra Deus, né? Mas o homem submetido à vontade de Deus e vivendo em comunhão com Deus, já, né, restaurado
a comunhão que foi perdida lá em Gênesis. Então, né, a gente está cobrindo aí muita história, né? Mas, inclusive, fala categorias sociais, né, de classes sociais, né, também foram radicalmente abolidas no cristianismo, né? Então, você tinha desde escravos sendo cristãos até pessoas de classe alta, como por exemplo José de Arimateia, né? Como por exemplo, né, o próprio Nicodemos, que era um fariseu, que também, né, passou a ser seguidor de Jesus, a Lloyd, né? Você tinha gente de classe social altíssima e então olha só, era uma fé completamente diferente de outras, aonde não, essa aqui é só a elite que tem acesso, né? Naquela sociedade na época, né, tanto na Grécia, em Roma, mas também, né, na Ásia Menor, assim, era diferente. Você tinha o culto que era só dos escravos, né, culto que era só dos soldados, né, culto que era só da elite. Né, então, não, o cristianismo é para todo aquele que crê, né, todo ser humano. Né, então, isso também é diferente no cristianismo, né, como no hinduísmo hoje em dia, né, você tem castas no hinduísmo. Né, e hoje, no século XXI, né, você tem diferenciação de castas, né? Isso, né, o cristianismo abole, né? Então, a salvação está aberta de príncipes até mendigos, homens, mulheres, soldados, acadêmicos e escravos, né? A redenção de Deus, ela é inclusiva, né? No sentido que todas as pessoas elas podem ser salvas através do conhecimento da verdade do Evangelho, né? E ela é exclusiva também no sentido de que a salvação só pode ser através de Jesus Cristo. Ela exclui todas as outras os outros caminhos que são falsos caminhos, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? E Paulo, o apóstolo Paulo, ele articula isso de uma forma muito bonita e com profundidade, né, a respeito do maravilhoso amor de Deus, né? Quando diz assim, porque eu sou persuadido que nem morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, poderes, né, nada no presente ou nada no porvir, no futuro, né, nem altura, profundidade, ou nada, nenhuma coisa criada, nenhuma criatura, né, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Né. Isso é lindo, né, pessoal? Isso é Romanos 8, 38 e 39, né? Então, os cristãos, eles viviam completamente diferentes comparados com vamos dizer, o estabelecimento social na Roma antiga, né? Vamos dizer, né? Na sociedade romana, né? Novos padrões, né? Tanto de comportamento pessoal quanto de comportamento de grupo, eram evidentes. Né? Os cristãos, eles se diferenciavam naquela época, obviamente com perseguição, e é o que nós devemos hoje continuar nos diferenciando, o que também traz perseguição. Né? A gente vê, infelizmente, na Síria agora, né? Na África, assim, os cristãos continuando a serem martirizados por dar o testemunho de amor, né? Um testemunho completamente diferente. E aí que a gente precisa ser sal da terra e luz do mundo, como Jesus falou. Né? Essa é a diferença entre quem crê e quem não crê, entre quem segue o evangelho e quem não segue, né? A gente tem um comportamento diferente, né? A gente não, sabe, a gente não, né, a gente deve, né, não ser como, não ter o padrão moral do mundo caído, né? Aceitar a corrupção moral do mundo, né? Que envolve várias coisas, né? Vários erros que já estão ali descritos nos 10 mandamentos, né? E a questão de se comportar. Então, no fundo, uma sociedade onde o cristianismo esteja estabelecido, seja real, é uma sociedade, pessoal, que sem crise, sem crime, né? Sem corrupção, sem drogas, sem vício, né? Então, o bem social, né? Se a gente pensar meramente na questão social, o cristianismo, ele é o que vários teólogos e até sociólogos já admitem que é o maior socializador, né? O cristianismo realmente, através da história, teve o papel, né, de pegar culturas bárbaras, né, culturas onde tinha uma ética completamente diferente, de
né, imposição de força, né, basicamente lei da selva, né, e transformar e converter essas culturas. Então, por exemplo, né, a cultura viking, que era uma cultura completamente, né, invasiva, sanguinária, quando, né, o cristianismo chegou ali nos países escandinavos, foi o quê? Convertendo essas populações e foram abandonando, né, aquela pilhagem que eles faziam, porque era basicamente uma economia baseada em pilhagem, né? Eles iam né, invadindo outros povos, outras, né, territórios, iam pilhando, né? E não, isso não é exclusividade dos vikings, né? Isso basicamente na cultura clássica basicamente era assim, as sociedades viviam de umas pilharem as outras, escravizarem os outros, né? E o cristianismo é essencial a mudar, a quebrar esse paradigma, né? Muitos dos ensinamentos de Paulo, né, para a igreja primitiva incluía exortações em como viver, né, nesse modelo ético e moral diferente, distinto, né, do que as normas pagãs, né? Então, a questão de santidade ela começou a ser introduzida socialmente, né, à luz da redenção, né? Então, diferente também do que era o paradigma judaico das leis mosaicas, né? Por isso que Jesus veio, né, ele veio cumprir a lei, né? Ele não aboliu a lei, mas ele veio cumprir a lei, ele veio trazer uma ética superior do que a própria ética que Deus já tinha dado inicialmente. Então, vamos dizer, foi uma lição mais avançada, né? Através da questão da redenção, da graça, do perdão, né? Então, Tiago, né, que era o irmão de Jesus, né, no Novo Testamento, ele reforça, né, uma forma forte que as obras elas estão relacionadas à fé, né? A fé sem obra é morta, mas a fé, as obras elas partem da fé, né? Não é o contrário, não é, não, eu faço boas obras e aí eu vou ter fé. Não, geralmente quem faz boas obras sem fé faz para o quê? Aliviar sua consciência, né, e continuar e não tendo uma reforma interna, né, uma mudança de caráter, né, a pessoa, vamos dizer assim, eu continuo pecando e eu pago os meus pecados fazendo boa ação. Não, isso não é a fé bíblica, né? A fé bíblica é uma transformação interna, né, do Espírito Santo cortando o teu coração, né, fazendo uma circuncisão do coração, né, realmente você se convertendo e essa ação do Espírito Santo em nós, né, vai nos transformar de dentro para fora e aí nós naturalmente vamos querer fazer boas obras, né? Então o processo é diferente. Então os cristãos sendo renovados na mente e no espírito, né, eles vão refletir essa mudança, né, nas suas práticas, no seu dia a dia, né, em como eles agem, né, profissionalmente, socialmente, né? Então os seguidores de Cristo, eles eles não simplesmente vão ser, vamos dizer, aqui ele fala como se fosse ouvidores da palavra, né, escutadores da palavra, mas eles vão ser praticantes da palavra, né? Eles vão botar a palavra em prática, né? Então, como Cristo nos amou primeiro, né, nós também devemos amar a Deus e os outros, né? Isso vem através do maior mandamento dado por Jesus, né? Ele fala, você deverá amar ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, né? Esse é o primeiro grande mandamento. O segundo você deve amar o seu próximo como a si mesmo, né? E esses dois mandamentos, ele fala, nesses dois mandamentos está toda a lei e os profetas, né? Então, alimentar, né, aquele que está com fome, né? Assistir os órfãos, as viúvas, ajudar aos pobres, né? Trazer conforto ao doente, visitar aqueles que estão aprisionados, né? Mostrar amor e compaixão para aqueles que estão consolar, né? Consolar os que choram, né? A fé cristã é uma mudança interna do coração e da mente que ela transborda, né, através de práticas, de ações, né? E continua fazendo ao longo dos séculos até os dias de hoje, né? Então,
no livro do Paul Beckholer, né, chamado Como o Cristianismo Fez o Mundo Moderno. Isso aqui é importantíssimo, né? Nesse livro ele nos lembra, né, sobre esse poder transformador, né, do mundo, da sociedade, através da visão de mundo cristão. Então ele fala assim, né, entre aspas, na história, né, os cristãos bíblicos, né, eles não só eram uma pequena parte da população mundial, mas a eles era acreditado também o enorme número de reformas que transformaram a vida de bilhões de pessoas no planeta, né? Então, vamos dizer, os ensinamentos de Cristo, né, de que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, levou o cristianismo evangélico a se tornar essa força transformadora ao redor do mundo. O reconhecimento, né, e vamos dizer, e a proteção dos direitos humanos na lei ocidental é o tema que é creditado ao cristianismo, né? E é aplicado ao redor do mundo, né? Então pessoas que podem ser, né, ateus, vamos dizer assim, outras religiões, eles se beneficiam, né, legalmente de princípios cristãos que foram instituídos na sociedade. Então, se você vive aqui no Brasil, vive em outros países, né, ocidentais principalmente, né, que tem, vamos dizer, um exemplo claro, a abolição da escravatura, você tem desde o século III, já na igreja primitiva, né, ações, pensamentos de abolir a escravatura, e depois, vamos dizer, mais contemporaneamente, né, você tem o Wilberforce lá no parlamento inglês, né, instituindo a abolição da escravatura, e isso que gerou, a partir de então, né, o declínio do comércio escravagista e impactou os outros países também. Vem tudo do cristianismo, reconhecimento da mulher, né, na sociedade, direitos humanos, direito da criança, tudo isso vem, pessoal, nasce com o cristianismo, né? Então o cristianismo também abriu, né, trouxe novas ideias para liberdade política, inclusive, né, e o florescimento humano. O professor de Ciências Sociais Rodner Stark, ele escreve o seguinte: enquanto o mundo clássico provia exemplos de democracia, eles não estavam enraizados em nenhum conceito geral a respeito de equalidade ou de igualdade entre, né, a elite e o povo, né? Até mesmo, né, eles, vamos dizer, geriam os seus corpos eleitos, né, vamos dizer, as suas autoridades institucionais, vamos dizer assim, né, em várias cidades-estado romanas e na Grécia, né, era sustentada por escravos, né, como ao longo da história os impérios todos, né, era sustentado pelo escravo, né, pela escravidão. E o cristianismo eliminou a instituição, né, da escravatura, né, que foi herdada, né, ao longo de todos os, né, no processo histórico de todos os impérios, desde, enfim, do assírio, né, sumério, egípcio, babilônico, né, grego, romano, em todos eles você tinha ainda a presença, né, da escravidão, né, e então o cristianismo que foi transformando, né, o pensamento ocidental para instituir, né, esses ideais de igualdade, né. Então era extremamente presente no mundo romano, né, segundo, né, o Rodney Stark aqui, que os primeiros cristãos eles lutaram, né, para estabelecer essa universalidade, esse conceito universal do humano, né, baseado na Bíblia, no Imago Dei, né. E claro que o Império Romano não queria isso, né, porque isso mexia com as estruturas sociais. Então, um dos motivos deles combaterem, né, óbvio que tinha um primeiro princípio espiritual, né, mas
além de então, né, combater que a Bíblia, né, o cristianismo falava que não, você não pode adorar um homem como Deus, que no caso de César, né, que era vamos dizer, encapsulava o Estado, né? A imagem do César é basicamente como se fosse o Estado romano presente naquela figura, né? Então, ao cristianismo falar não, que você não deve adorar, né, nenhuma pessoa, né, seja ele um César, seja ele um rei, um faraó, isso era contra né, a autoridade romana, né? E além disso, essa questão de, né, eles falaram, peraí, você está falando contra a questão né, escravagista, né? Que o mesmo Deus pode ser adorado pelo César e pelo escravo, né? Pela elite aristocrata e pelos escravos, pela ralé. Peraí, como assim é o mesmo Deus? Né? A gente, você num templo, né, numa reunião, né, vai sentar do lado ali, o general vai sentar do lado do escravo. E era assim, pessoal, né? Dentro das reuniões, né? Lembra, a gente tem um centurião romano que já se converte com Jesus ali, né? Então, né, quem não acredita, né, quem é opositor ao cristianismo, deveria parar um momento, né, e considerar né, vamos dizer, essa transformação social que o cristianismo, né, esse arcabouço cultural, né, que o cristianismo tem promovido ao longo dos séculos, né, e deveria, na verdade, reconhecer, né, deveria, no fundo, se converter, né, reconhecer a existência de Deus, mas no mínimo, né, reconhecer o impacto positivo, né, do cristianismo até hoje, né, por exemplo, em comunidades, em favelas, né, uma igreja, como ela fortalece o tecido social, onde as pessoas podem se encontrar, podem, né, virar um hub, né, virar um ponto social ali de comunidade, de auxílio, de assistência, né? Muitas vezes né, as pessoas se ajudam, criam até profissionalmente, né? Um dá trabalho para o outro, né? Uma pequena empresa sai de lá, né? Enfim, esse efeito transformador benéfico, né, da igreja que quem joga do outro lado, quem quer ver destruição, quem lucra com vício, né, da população, quem lucra com o tráfico, obviamente não quer, né, vai combater, né. Então, né, esse pensamento, né, essa pressuposição de que a religião judaico-cristã, né, ela deu nascimento à lei ocidental, né, e a justiça ocidental, é fato, né? Então, inclusive, o nosso conceito moderno de ciência, até mesmo, por exemplo, né, a metafísica do Spinoza, né, que criou uma revolução no pensamento naturalista, tem base no pensamento judaico-cristão. Né? Porque não se faz ciência sem, vamos dizer, o conceito inicial de que existe um padrão na natureza a ser descoberto, existe uma inteligibilidade na natureza a ser descoberta, existem leis na natureza a serem descobertas. E isso pressupõe o quê? Que existe um criador dessas leis, né? Existe um criador dessa ordem. Então, a fé, querendo ou não, pessoal, até na ciência está implícito, né? Não se faz ciência, você não parte, né? Porque o quê? A base da ciência é do quê? Da replicabilidade. Você consegue replicar experimentos. Toda vez que eu ferver a água, vai chegar em 100 graus, a água vai ferver. Toda vez que eu congelar, chegar a 0 graus, a água vai congelar. Entendeu? Essa replicabilidade, isso que é o método científico, né, que você vai conseguir, através de uma metodologia, chegar aos mesmos resultados. E para isso depende do quê? Que a natureza em si tenha essas leis, né, porque senão a água fervia, né,
cada momento ela fervia numa temperatura, ela congelava numa temperatura, estou pegando o exemplo da água, né? Mas isso você replica para tudo, né? A velocidade, por exemplo, da lei da gravidade, tudo isso é constante, você tem constantes, né? Na natureza, você tem, né, por exemplo, Fibonacci, né? Você tem vários padrões que o que isso denota, né, que existe uma inteligência criadora na natureza, que criou a natureza, né, e que nos capacitou, nos deu a própria inteligência, porque também nós fomos criados por essa natureza, para que a gente consiga ler a natureza e deduzir da natureza e né, os padrões da criação, né? DNA, por exemplo, né? Enfim. Continuar, né? Então, você tem um outro autor, né, o Carl Hill, que também ele traz essa questão até para a base do indivíduo na cultura ocidental, né? No liberalismo, né? Que vai surgir o liberalismo clássico, né? Também na base bíblica, né? Do que? Do indivíduo, não é o coletivo debaixo do Estado só, mas então o indivíduo é responsável, não é só a tribo, né? Então você tem esse entendimento, né? Claro que você tem a questão do povo, da nação, da tribo, mas Deus ele trata com indivíduos, ele chama Abraão, né? E de uma pessoa, de Abraão, ele vai criar uma grande nação, mas ele sempre trabalha com, né, com essa questão do indivíduo, né? Então, o conceito tanto de indivíduo como de comunidade também, né, no questão, por exemplo, de Israel no Velho Testamento, do entendimento da igreja no Novo Testamento, né, é um aspecto importante. Então, né, vamos dizer, a comunhão das igrejas locais, ela provê a oportunidade para ensino, para adoração, para oração, para encorajamento, para exortação, para admoestação, né, e para, vamos dizer, companheirismo e uma compaixão, né, uma irmandade, vamos dizer assim, né? Então, unir, né, a unidade da fé através de Jesus Cristo é a rocha. Essa unidade da fé em Cristo é a rocha, né? Essa união, né, espiritual através do amor, né? O amor é o máximo denominador comum, né? Então, a igreja, que ela é o corpo, né, daqueles que creem, né, o corpo de Cristo, é a unidade dos que creem, né? Então, são pessoas individuais que se unem, né, trazendo os seus dons espirituais a serviço da igreja, né? Esse é o modelo que a gente lê, né, através das cartas de Paulo, né? Do funcionamento da igreja. Então todos colaborando, todos, né, todos tinham tudo em comum, né? E, né, a gente lê aqui, ele cita 1 Coríntios 12, né? Ele fala, né, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, né? Há diferentes ministérios, mas é o mesmo Senhor, né? Há diversidade de atividades, mas é o mesmo Deus que trabalha tudo em todos, né? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, né? A cada um é individualmente para o benefício de todos, né? Então a igreja local, né, junto com o indivíduo, né, ela também é um reflexo desse corpo maior, que é essa família que transcende as gerações e as limitações geográficas, porque a igreja, pessoal, ela é um corpo, né? Ela começou ali há 2.000 anos atrás, em Atos 2, e ela vai ser a mesma até o arrebatamento. Todo mundo, de todos os povos, línguas e nações e épocas diferentes que viveram durante esses 2 séculos e tanto, que até o arrebatamento, fazem parte do mesmo corpo, pessoal. Então, quando você fala da igreja de Cristo, não é só quem está vivo aqui ou quem faz parte da tua igreja local, né? Não, é o mesmo corpo. Né, quem está vivo aqui hoje em 2025, contemporaneamente, no mundo inteiro é a mesma igreja. Pode ser na China, nos Estados Unidos, na Rússia, na Europa, onde for, no Brasil. Mas a igreja não se detém temporalmente, né?
todos que dormem, pessoal, todos né, que fizeram parte da igreja e hoje dormem, né, vão ser ressurretos juntos no arrebatamento. Né? Eles vão ser ressurretos e nós vamos o quê? Vamos ser transformados num piscar de olhos, mas é o mesmo corpo. Isso é maravilhoso, né? Então, se seja, né, ele fala aqui, né, essa família transcende gerações e limites, né? Seja né, um crente, né, sozinho na multidão, né, vivo ou alguém que já faleceu, né? Há um entendimento que o Espírito de Deus, né, ele nos sustenta na sua providência, né? Em Cristo nós estamos seguros, né? Então, de geração em geração, a mensagem do cristianismo oferece uma verdadeira e única transformação da alma, do pecado para a salvação, do egoísmo para servir aos outros, né? Em novidade de amor, de propósito, de sentido. A mensagem do cristianismo oferece esperança e não a ilusão da unidade, né, nessa ecumênica, mas, né, essa confiança, né, em Deus, né, na promessa de que Ele é fiel, né, de que Ele exclusivamente é Deus e Ele é fiel. Né? Então, para milhões de crentes, né, que acreditam, que têm fé em Jesus Cristo, Ele é fonte de conforto, né, de força, mesmo em dificuldade, mesmo nos tempos de dor, de luto. Né? Afinal, Jesus, né, falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Ele venceu o mundo, né? Então, a vida pode ser difícil, né? E às vezes até curta, né? Cada pessoa, lendo esse book, esse livro, pode contar suas próprias histórias de desafios, né? De dificuldades, né? Ninguém tem um monopólio sobre o sofrimento, né? Essa cultura woke hoje moderna que, não, né? Eu sofri mais do que você, então eu mereço mais do que você, né? Eles se justificam pelo sofrimento, né? Então falando, não, né? Ninguém tem um monopólio porque cada um sofre de forma diferente. Todo mundo tem a sua, né? O seu, vamos dizer, sua cota de sofrimento, né? Mas o sofrimento não é um argumento para a não existência de Deus, né? Porque é uma das coisas que as pessoas, não, mas se Deus existe, por que existe sofrimento? O sofrimento existe por causa do pecado humano, né? E Deus morreu na cruz exatamente para o quê? Restaurar, né? Para consertar, né? É um conserto de Deus, né? do nosso erro, né? Então Jesus, ele mesmo, ele conheceu de forma íntima traição, né? Sofrimento, dor, né? E a morte, né? Ele, né, o homem perfeito, na verdade Deus encarnado, conheceu, né, tudo que um ser humano pode sofrer, ele sofreu e digo que mais, né? Então, se nós formos honestos com nós mesmos, né, nós sabemos que no final, né, ao último aguilhão, que é a morte, né? Ó morte, onde está o teu aguilhão, né? Que foi derrotado por Jesus, né? Então, o processo de envelhecimento em si só, muitas vezes é doloroso, né, pessoal? Para quem é novo ainda não entende muito isso, mas para quem já você vai vendo que é intrínseco à vida, ao processo de envelhecer, dor, né? Dor, o teu corpo vai doendo, vai envelhecendo, né? E no final é a morte. Mas, né, o cristianismo ele é único em nos assegurar, né, não só no porvir, né, da nossa salvação, da nossa vida eterna, mas aqui mesmo, que o Espírito Santo nos capacita, nos dá força, né, para durante a nossa corrida aqui, como o apóstolo Paulo fala, né, que a gente vai correndo a nossa corrida, a nossa carreira, né, sempre mirando no prêmio da soberana vocação, né, em Cristo Jesus. A gente não teme a morte, né, pessoal? O cristão não tem medo da morte, o verdadeiro cristão, né?
Porque a nossa fé, ela nos assegura, né, da salvação, da vida eterna, né? Então, bondade e retidão, né, beleza, né, graça, misericórdia, né, tudo isso também passa a ser real na vida do cristão, né? A gente não vive essa vida desesperançosa que as pessoas vivem quando a vida deles está baseada só em dinheiro, em status, fama, né? Como é o padrão do mundo, né? Não, né? A gente não depende dessas coisas, né? Ah, pecado também, né? Ele fala, não é uma ilusão, né? Pecado é uma coisa real, né? E a consequência do pecado é real, mas ele fala, graças a Deus também, o perdão é real, né? Sermos perdoados é real. E tem gente que não conhece isso, que o perdão é real. Então, a pessoa vive, às vezes carrega, a pessoa não deixa de pecar e vai acumulando ao longo da vida um peso, né, que muitas vezes é psicossomático, né? Muitas vezes a pessoa tem um câncer, desenvolve uma doença por culpa. É a culpa, porque no fundo ela sabe, né, dos erros que ela foi acumulando, ela não tem perdão. Então, pessoal, olha a maravilha, né, de você poder receber por fé o perdão, né? Jesus levar a tua culpa na cruz, né, e você ser absolvido, ser perdoado, né, ele levar esse peso, né, né, que aprisiona as pessoas, que escraviza, né? Então, até quando Jesus estava sendo, né, levado à cruz, ele encorajou seus discípulos com essas palavras, né? Essas coisas eu tenho falado a vocês, né, que em mim vocês têm paz, né? E que no mundo tereis a tribulação, como eu falei agora, né? No mundo tereis tribulação, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? João 16, né? 33. Né? Então, 3 dias após a sua crucificação, Jesus provou o seu poder sobre a morte, né? Ele venceu a morte, né? Então, de novo, diferente do que essa nova religião ecumênica e que mistura, né, esses conceitos, essas fés, né, num balaio geral aí, né? A ressurreição de Cristo, ela é única, ela demonstra, né, o caráter eterno, né, e relacional de Deus conosco, né? Então o Espírito de Deus, ele ressuscitou Jesus dos mortos, né? Como a gente lê em Romanos 8:11, né? Mas se o Espírito dele ressuscitou, né, Jesus dos mortos, ele habita em você. Então ele ressuscitou Cristo dos mortos, ele também dá a vida aos seus corpos mortais através do Espírito que habita em você, né? Jesus, ele ressuscitou, né? A si mesmo, o Espírito dele ressuscitou. Então, portanto, né, o meu Pai me ama, né? E porque eu derramo a minha vida, né? Eu entrego minha vida para que eu possa retomar, né? Ninguém toma de mim, mas eu a entrego, né? Eu mesmo entrego, né? Eu tenho o poder de entregá-lo, né? E eu tenho o poder de tomar de volta, né? E esse mandamento eu recebi do Pai, né? Então, João 10, 17, 18. E o outro trecho, no outro versículo que ele fala, né, que Deus, o Pai, ele também ressuscitou a Cristo. Então a gente vê como o Espírito ressuscitou a Cristo, Jesus ressuscitou a si mesmo e o Pai ressuscitou, porque, né, é um Deus triuno, né? Então a gente lê em Atos 2, 24, né? Tendo, vamos dizer, se livrado, né, das dores da morte, porque ela não poderia segurá-lo, né? E depois Deus, né, ressuscitou Jesus, o Senhor, né, pelo seu poder, né? A gente lê em 1 Coríntios, né, 6:14. Então, esse ato de vencer a morte, né, é a esperança que a humanidade tem em crer, né, e para quê? Para que nós também sejamos ressurretos, né? E a gente só tem essa fé porque Jesus ressuscitou, né?
E ele fala que eu também trago à memória, né, o texto de Jó no Velho Testamento, né, nessa figura que perdeu a sua família, as suas posses, a sua saúde, né, que ele foi atingido, né, por pesar, por miséria, né, que estão, né, longe da minha compreensão, o autor fala, né. Jó, né, mesmo assim, ele reconheceu que Deus ele tinha no final um plano que era maior do que os seus sofrimentos temporários, né? Não importa o quão severos eles fossem, né? Os problemas, o que ele estava passando, né? Então, Jó sabia que a ressurreição estava no horizonte, né? Não feita pelas mãos do homem, mas completas, né? Realizadas através do Messias, né? Do Salvador de Deus, né? Então, o futuro de Jó é o nosso futuro, né? Para aqueles que creem e que acreditam no Salvador. Então ele pega um trecho aqui de Jó, né? Que é Jó 19, fala assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, né? E ele irá se levantar, né? No final, né? E após minha pele ser destruída, isso eu sei, né? Que na minha carne eu verei a Deus, né? E eu o verei por mim mesmo, né? E os meus olhos o contemplarão, não outro, né? E o meu coração, ele, vamos dizer, se alegra dentro de mim, né? Olha, o meu Redentor vive, né? Lindo isso, né? O livro que é considerado o mais antigo, né? O primeiro a ser escrito, né? O livro de Jó. Então, a morte não conseguiu deter a Cristo, né? Como ela poderia, né? Se Cristo é o autor da vida, né? E através da sua ressurreição, né? Nós temos, vamos dizer, um gostinho, né? A gente tem uma prova, né? A gente consegue provar, né? Da vida, da ressurreição que nós teremos, aqueles que creem nele, né? Nele está a vida, né? E ele é a luz do mundo, né? Ele é a luz e a sua vida é a luz dos homens, né? Então, nós, né? Aonde você põe a sua esperança? Você põe a sua esperança na natureza, né? Você põe a sua esperança no humanismo, né? Você põe a sua esperança na ilusão da nova era, né, dessa religião ecumênica que está sendo formada, ou você coloca a sua fé em Jesus Cristo, aonde todas as coisas foram feitas, né? A gente, né, o Evangelho de João, né? Jesus é o Verbo, todas as coisas foram feitas por ele, né? E sem ele nada se fez, né? Então, né, Paulo, né, que é o servo de Cristo, né, ele coloca de uma forma elegante, assim, né, em Romano 10, né? Se você confessar com a sua boca que em Jesus Cristo e acreditar no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo, porque com o coração se acredita para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, porque as Escrituras diz, né, aquele que crer nele não será envergonhado, porque não há distinção, porque nele não há distinção entre judeu e grego, né? Porque é o mesmo Deus sobre, né, sobre todos aqueles que clamam o seu nome, né? Porque todo aquele né, que clamar o seu nome, o nome do Senhor será salvo, né? Então aqui de Romanos 10, de 9 a 13, né? Então, sim, né? Todos nós responderemos de uma forma ou outra, né, a essa questão da vida ou morte apresentada por Jesus, né? Ele diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, mesmo que morra, viverá, né? Mesmo que morra uma morte física, viverá uma vida espiritual. E aquele que crer, né, e aquele que vive e crer em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? Né, isso é João 11. E a gente encerra nosso vídeo de hoje com eu fazendo essa pergunta para você. Você crê nisso? Né?
essa mensagem é única, pessoal. Não existe nenhuma outra doutrina, nenhuma outra religião, porque, né, o cristianismo não é só uma religião, é Deus revelado a nós. Mas você não tem isso no budismo, você não tem isso no hinduísmo, você não tem isso no ateísmo materialista, você não tem isso no espiritismo, você não tem isso em nenhum outro, nem nada, pessoal. Nenhuma mensagem se equipara a essa, né? Então eu quero te convidar exatamente hoje você fazer essa reflexão. Se você realmente crê que Jesus Cristo morreu, né, e ressuscitou, morreu pelos teus pecados, para te dar vida e vida em abundância por graça, por amor, para que você hoje possa viver, né, já aqui encarnado, já viveu uma vida eterna, né, andando em comunhão com Deus, né, alinhado com a vontade de Deus, conhecendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vivendo já, né, um vislumbre do céu na terra, que a gente já começa a viver, né, o reino dos céus aqui, pessoal. Isso, né, é algo que é único, né, que é único no sentido que cada pessoa, né, eu vou ler de novo, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crer em mim, mesmo que morra, viverá, né? E aquele que crer, né, e qualquer um que vive e que crer em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Então, se você acredita nisso, eu quero te convidar hoje a confessar, né, como a gente leu aqui também, né, o Romanos 10, confessar com a sua boca, porque esse é o ato de fé. Essa é o que? A fé que Deus colocou no teu coração sendo manifesta por você, né, publicamente, aqui nessas 4 dimensões, né, para o mundo espiritual, para Deus, você está exteriorizando, você está, né, Deus criou o mundo falando, pessoal. Então, né, a nossa vida eterna também é com esse ato da gente falar o verbo, né, a gente confessar Jesus. Vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração, ora comigo assim. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço, Pai, porque hoje eu entendi o teu sacrifício na cruz. Eu entendi o teu ato de amor, Pai, para que eu hoje possa te confessar, Jesus, como o Senhor e Salvador da minha vida. Então, eu declaro, eu faço essa profissão de fé, que eu acredito, Senhor. Eu creio que Tu é o meu Deus e Salvador. Eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço o Teu sacrifício na cruz do Calvário. E eu te convido, Espírito Santo de Deus, venha habitar em mim. Pai, eu recebo a Tua vida eterna em mim, Senhor. Eu recebo o Teu sangue que me lava e me purifica de todo pecado. Eu recebo, Pai, Pai, eu morro para a minha velha identidade, para o meu velho homem, Senhor. E eu ressuscito hoje, Pai, para uma vida nova em Ti, Senhor, uma vida eterna, Senhor. Eu passo a ser Teu filho, Pai, ressurreto em Ti, Senhor. Obrigado pela nova identidade, Senhor, pelo novo pensamento. Eu peço, Pai, que Teu Espírito Santo venha transformar minha mente, Pai. Venha, Pai, curar toda a ferida emocional. Obrigado, Senhor, porque hoje Tu me libertaste, Pai, de toda a cadeia que me prendia a vícios, Pai. Pai, toda aliança que eu tinha feito com o mal, todo pacto hoje foi anulado, foi quebrado, Pai. Foi extinto, Pai. Porque eu faço uma nova e eterna aliança, Pai. No teu nome, Senhor. No nome sobre todo nome. No Teu sangue derramado, Pai. Obrigado porque Tu me compra, Pai. Com alto preço, Pai. O preço da Tua vida derramado me comprou, Pai. E eu sou, a partir de hoje, propriedade exclusiva Tua, Senhor. Graça eu te dou que eu faço parte agora do Teu reino, Senhor. Tu me resgataste do império das trevas e me transportaste para o Teu reino, Pai. O reino do Teu amor, Pai. Obrigado, Jesus, pela Tua vida em mim, Senhor. Eu peço, escreva o meu nome no Teu livro da vida. Me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. E, Pai, a partir de hoje, guie os meus passos, dirija, Senhor, todo o meu agir, Senhor, o meu querer, o meu pensar. Eu quero, Senhor, estar, Pai, andando contigo, Senhor, em comunhão, Senhor, no centro da Tua vontade, boa, perfeita e agradável, para pregar o Teu Evangelho, para, Senhor, ser o Teu embaixador aqui na terra e glorificar o Teu nome. Levar também esse Evangelho, essa boa nova da salvação, da vida eterna para outras pessoas que precisam, Senhor, ouvir e também serem salvas e serem libertas, Pai. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, Pai, que hoje me encontra, me alcançou, Pai, e me
e me dá vida, Senhor, e vida eterna, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, se você fez essa oração com fé, com sinceridade, nós temos, né, a palavra, que é Jesus, que é o Verbo, que é vivo, que é o pão da vida, que nos alimenta, né, que testifica isso, que te assegura, né, do teu novo nascimento. Então, compre uma Bíblia, passe a ler, passe a ter uma comunhão diária com Deus, né? Passe a andar com Deus diariamente, lendo a Bíblia, se alimentando, orando, né? Tendo momentos de oração com Deus, né? A Bíblia diz que a gente tem que orar sem cessar, o apóstolo falou, né? Melhor se a gente orar sem cessar, mas pelo menos, né, quando você vai dormir, quando você acorda, né, momentos ali de consagrar o teu dia a Deus, né? Se arrepender também dos teus pecados, né? Enfim, para que Deus vá trabalhando em você, você comece, né, literalmente andar com Deus, né? É um processo que começa hoje e vai, né, até a eternidade, amém? Busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo aqui, obviamente uma igreja que pregue a Bíblia, né? Não falsa igreja, né, que se diz igreja, mas prega ideologia de gênero, né? Esquerdismo, né? Humanismo, né? Que quer adaptar a Bíblia, né? Atualizar a Bíblia, cuidado com qualquer um que fale esse tipo de coisa, e com seitas também que, não, nós temos aqui a nossa profetisa, que os livros dela são tão importantes quanto a Bíblia, o nosso profeta aqui também, que tem, né, um outro livro, não, isso tudo é seita, pessoal, é heresia, então também, né, nem passe na porta, mas ore, peça ao Senhor, com certeza Ele vai te dirigir, vai trazer alguém que vai te conduzir, né? Visite algumas igrejas até você realmente sentir, né, o Espírito falar ao teu coração que é ali que você deve estar para crescer na graça e no conhecimento de Deus, ser discipulado, amém? Então, pessoal, a gente encerra nosso vídeo de hoje. Novamente, lembro a vocês dos quadrinhos, tá? Entre em contato, vocês vão realmente se divertir, se emocionar. Vale a pena demais, material de primeiríssima qualidade, tá? Então, aguardo vocês entrarem em contato ali pelo site ou pelo Instagram, tá bom? Vai ser muito bacana falar com vocês. Desejo uma excelente semana. A gente se fala quinta-feira. Deus abençoe. Tchau.